Olá, olá pessoal, a paz, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Introdução à Teologia, dessa vez com o tema a relação da teologia com as demais ciências, ok? Então pegue aí o seu material de auxílio e tome nota de tudo aquilo que nós vamos abordar durante esse tempo que passaremos juntos aqui no nosso encontro, ok? Bom, como nas aulas anteriores, eu separei a mesma por tópicos, ok? Para que a mesma fique mais dinâmica e, acima de tudo, didática. E assim você consiga compreender melhor, né, aquilo que eu estou me propondo a passar, uma vez que nós dividimos a aula. E isso, acredito eu, que é um método que facilita bastante os nossos estudos, principalmente quando o mesmo se vem por meio de uma aula gravada, ok? O primeiro tópico que eu relacionei aqui está condicionado ao seguinte tema: a tarefa da teologia é gerar inteligência para a nossa fé. Então, o primeiro tópico, a tarefa da teologia é gerar inteligência para a nossa fé. E o que seria essa inteligência, Leandro? A inteligência da fé propõe dois caminhos que todo teólogo, que todo pensador, que todo leitor da palavra de Deus precisa seguir. Primeiro caminho, o caminho da obediência. Qual é o significado da obediência aqui? Propor limite, para que eu não possa ir além de algo. Então, se eu sou um teólogo, um leitor da palavra, um professor da palavra de Deus, eu preciso entender que tudo tem o seu limite, tá? E eu preciso obedecer os limites estabelecidos. Ou seja, o teólogo inteligente, o pregador inteligente, o pensador inteligente, ele entende que precisa, antes de tudo, ser obediente. Ele precisa entender que a sua prédica, a sua pregação, o seu ensinamento, ele não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu por meio da sua palavra. Tá bom? Todo teólogo precisa entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela deve ser o começo do meu pensamento, ela deve estar presente no meio do meu pensamento e é ela que dá a última palavra no meu pensamento. Ah, mas o teólogo X diz isso, então eu fico com a palavra do teólogo. Então você não é uma pessoa que tem a sua fé inteligente, porque a inteligência da fé entende que eu não posso ultrapassar aquilo que os limites da palavra de Deus me propõem. Ou seja, é a palavra pela palavra. Ah, mas o historiador X diz isso. Amém. A critério de conhecimento é muito relevante a informação. Porém, o que vai dar a chancela da informação é aquilo que a Bíblia narra acerca daquele assunto. Ah, mas eu penso que é dessa forma. Ok, você tem todo o direito de pensar. Porém, a última palavra é sempre da palavra. Mesmo que essa última palavra, ela me gere dor, constrangimento, mesmo que essa palavra, ela me leve por caminhos que eu não quero seguir, é ela que dá a última palavra. Então, a inteligência da fé é entender que eu preciso trilhar pelo caminho da obediência. É entender que eu não posso ultrapassar limites estabelecidos por Deus por meio da sua palavra. Segundo caminho que toda a inteligência da fé precisa seguir é o caminho da fé, porque a fé, ela vai propor ações, pois a fé sem obras, sem ações, ela é morta, né? Tiago mesmo vai dizer isso em sua epístola. Ele vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Então, é necessário nós gerarmos um tipo de entendimento. Qual entendimento, Leandro? Que a fé, ela vai nascer quando eu ouço a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso que diz as Escrituras? Beleza. Então, a fé nasce quando eu tenho um encontro com a palavra. A fé nasce quando eu me proponho a ser um crente que tem a sua fé inteligente, que não ultrapassa os limites da palavra. Nesse momento, a fé nasce. E em que momento a fé morre? Quando a fé que foi gerada em mim, por meio do encontro que eu tive com a palavra, ela não se torna obra.
ela não é posta em prática, ela não é executada. Leandro, mas o que seriam essas ações? Pautado em que essas ações estariam estabelecidas? A Bíblia, ela me propõe, como eu posso dizer, testemunhos de pessoas que foram alimentadas pela palavra, esse alimento gerou fé, a fé gerou ação e a ação gerou resultado? Sim, separei alguns aqui para você. Primeiro, a ação que curou a mulher do fluxo de sangue foi o entendimento que ela tinha de enfrentar a multidão e tocar apenas na orla das suas vestes. Então ela ouviu falar de Jesus, uma fé foi gerada, um caminho foi proposto, ela seguiu nesse caminho, enfrentou a multidão, tocou nas vestes e foi curada. Então, para a mulher do fluxo de sangue, a ação foi enfrentar a multidão. Já para o leproso, foi acreditar que Jesus era o Cristo. Porque lembra que o leproso chega para Jesus e fala assim: se tu quiseres, tu podes me curar. Por que a fala do leproso foi essa, se tu quiseres? Porque a lepra, gente, no Antigo Testamento, ela era uma enfermidade que era como se significasse uma maldição que Deus lançasse sobre o homem. Esse homem aqui é homem e mulher, tá bom? Um ser humano. Era uma maldição que Deus lançava sobre o ser humano, que segundo os pensadores judaicos, vão atrelar esse tipo de maldição à quebra de um dos 10 mandamentos. Qual deles? O levantar falso testemunho contra o seu irmão. Então, quando alguém levantava um falso testemunho contra alguém, esse alguém era marcado pela lepra, significando que aquele levante, que aquela fala, que aquela acusação foi leviana, mentirosa, não foi verdadeira. Então, como é que se descobria os mentirosos, os caluniadores, os difamadores do Antigo Testamento? Pela lepra. Naquele período não se tinha, por exemplo, um tribunal para julgamento, não se tinha promotoria, então era uma palavra contra a outra. E se eu tivesse mais poder do que você, por exemplo, a minha palavra prevalecia acima da sua. Se um homem com uma mulher estivessem em um questionamento, por exemplo, a palavra do homem ia valer mais do que a palavra da mulher. Então Deus, para resolver essa picuinha, ele mostrava para todos quem era o errado da história. Como era o erro? A lepra. Então só tinha um que podia curar essa enfermidade. Esse alguém era Deus. Só Deus curava o leproso. Só Deus curava a pessoa com esse tipo de enfermidade, porque quem havia enviado ela era o próprio Deus. Então, quando o leproso diz para o Cristo que se tu quiseres, tu podes me curar, o mesmo está reconhecendo que o Jesus era o próprio Cristo, era o próprio Deus. Então, para o leproso, a ação foi reconhecer Jesus como Deus, como Cristo, como ungido de Deus. Terceiro ponto, a fé para o cego Bartimeu foi de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ação que aquele homem gerou, que aquele homem fez, produziu para ele um encontro com Jesus, a cura da sua cegueira e a continuidade da sua vida de forma digna. Então, olha como é que a fé ela está condicionada a gerar a geração de ações. E a ação gera resultados. Só para recapitular aqui. Para a mulher do fluxo, a ação foi enfrentar a multidão. Para o leproso, foi reconhecer Jesus como Deus. Para o cego Bartimeu, foi de clamar, de gritar, de querer ser escutado, de fazer barulho, ok? Agora, para o centurião, foi de crer na palavra. Lembra do encontro, da situação do centurião lá de Cafarnaum? Se o Senhor enviar uma palavra, essa palavra vai ser o suficiente para curar o meu servo lá. Ponto. Então, para o centurião, a ação foi de quê? De crer que a palavra que Deus libera, ela muda a história, ela soluciona problemas. E a outra ação? A outra ação foi de Zaqueu. Para Zaqueu, não foi de enfrentar a multidão. Para Zaqueu, não foi de acreditar que Jesus era o Cristo. Para Zaqueu, não foi de clamar. Para Zaqueu, não foi de crer. Para Zaqueu, foi de esperar. Ele sobe em cima de uma figueira brava, senta-se lá,
para ver Jesus passar. Ponto. Essa foi a ação de Zaqueu, esperar. Esperar também é uma ação, uma atitude de fé? Sim, também é uma ação de fé. O salmista vai declarar, né, se eu não me engano, no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então esse ato de se aquietar é sentar e esperar e saber que alguém em algum momento vai resolver o problema de forma miraculosa. Ok? Ficou claro aqui a explicação de qual seriam essas ações pautadas pela fé? Para uma foi enfrentar a multidão, para outro foi crer que Jesus era o Deus, para outro foi clamar, para outro foi crer na palavra, para outro foi sentar e esperar. Qual é a sua atitude de fé? Não sei, pode ser de sentar e esperar, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, diz o Salmo 42. Beleza? Sigamos aí. Outro tópico da relação da teologia com as demais ciências é provocar a razão teológica. E o que seria isso, provocar a razão teológica? Outras duas ações. A provocação da razão teológica, primeiro ponto, é purificar a informação recebida. Então, por exemplo, estou lendo a palavra, ou estou num culto, ou estou em uma palestra, ou numa aula, beleza? Recebo um determinado tipo de conhecimento, recebo um determinado tipo de informação. Qual é a finalidade da teologia? Provocar uma razão sobre aquilo que eu estou recebendo. Eu vou purificar a informação. Eu quero saber a fonte, entende? Eu quero tirar os intermediários. E o segundo ponto é aprofundar-me na informação. Então, o que é provocação teológica? Vou purificar a informação recebida e vou me aprofundar na informação recebida. Purificar, eu quero saber a fonte. Me aprofundar, quero saber mais. Resumindo, provocação teológica, eu quero saber o antes da informação e quero saber o depois da informação. Eu quero saber quem trouxe a informação e quero saber como se aplica essa informação. Então, isso é provocação teológica, o que, por muitas vezes, não acontece em nosso meio. Eu recebo uma informação por meio de um vídeo, por meio de uma pregação, por meio de uma palestra, né? Hoje em dia as pessoas estão pautando, por exemplo, muito a sua fé em Reels, né, de Instagram, TikTok, vídeos curtos, né, até mesmo no canal do YouTube, e se sentem alimentadas por um vídeo, às vezes, de 30 segundos, de 45 segundos, que já foi gravado com aquela intenção para gerar compartilhamento, né? Quanto menor o vídeo, maior é o compartilhamento do mesmo. Então, as pessoas não têm mais, por exemplo, muita paciência para assistir vídeos que ultrapassam 1 minuto. As pessoas não têm mais paciência de escutar o áudio no WhatsApp qualquer áudio que ela escuta na velocidade 2, né? Imagine receber um conhecimento um pouco mais aprofundado. Só que provocação teológica condiciona-se a entender da onde veio aquela informação, como se desenvolveu aquela informação e de que forma eu posso aplicar aquela informação, ou até mesmo se tem outras pessoas que pensam parecido com aquela informação que eu recebi de uma determinada pessoa. Beleza? Ok? Podemos seguir? Então seguiremos. Outro tópico aqui da relação da teologia com as demais ciências é distinguir o que é fé e o que é vontade humana, tá? Então, qual é a função da teologia aqui? É distinguir. Eu estou com fé que aquilo vai acontecer ou é a minha vontade que aquilo aconteça? Eu preciso colocar na balança para poder entender se eu vou continuar caminhando com aquela linha de raciocínio ou se eu preciso abandonar. Mas como é que eu faço para entender isso, Leandro? Bom, como citei alguns minutos atrás, quando é fé, é gerada por meio do contato que você tem com a palavra, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que eu faço para distinguir se é fé ou se é vontade humana?
Bom, se bate com a palavra, se tem respaldo na palavra, se o que eu quero tem direcionamento da palavra, não importa se vai doer ou se vai trazer satisfação, tá? É fé, não é minha vontade. Até porque tem muitas coisas na nossa vida que nós não queremos mais, que nós não estamos mais dispostos a investir tempo, dinheiro, oração, jejum, lágrima, né, em determinadas situações. Porém, você não consegue abandonar pelo simples fato de que você entende que aquilo não é mais a sua vontade. É fé. Então, quando você é constrangido a ficar em algo que você está querendo abandonar, você tenta abandonar, você tenta esquecer, você tenta deixar, mas não consegue, é fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E fé, ela me leva por caminhos que eu, por vezes, não quero seguir, não quero continuar. E a vontade, e quando é vontade humana, Leandro? Bom, a vontade, ela vem por desejos emocionais, desejos sentimentais e desejos materiais. Então, quando é que eu sei que é minha vontade? Geralmente, tá? Geralmente, ela vem por meio dos desejos emocionais, por desejos sentimentais e por desejos materiais. Nunca vem por desejos racionais. E geralmente esses sentimentos, esses desejos, eles surgem para benefício próprio e não para o benefício de um todo. A fé, gente, ela me leva a tomar atitudes que geram benefícios para um todo ou para todos, tá? Agora, a vontade humana geralmente são atitudes que eu tomo que vai gerar benefícios para mim, vai gerar conforto para mim. A fé geralmente gera confronto. A vontade humana gera conforto. Então, qual atitude, essa atitude que você de repente está querendo tomar, ela vai gerar confronto ou vai gerar conforto? Ela vai gerar benefícios só para você ou ela vai gerar benefícios para um todo? Então, daí você já consegue entender, tá? Se é fé ou se é vontade humana. Beleza? Vamos lá. E o outro tópico aqui, que é o nosso último, a proposta da teologia é gerar um diálogo ao redor da fé. É como se nós propôssemos a ideia de colocarmos a Bíblia no centro de uma mesa, né? A Bíblia está ali no centro da mesa. E nós nos assentarmos ao redor da mesa, tendo como a Bíblia, que é a fonte da fé, e nós discutirmos acerca daquilo que está escrito ali. Então, gerar um diálogo ao redor da fé. Só que fé, gente, fé não é ou não pode ser imposta. A fé, ela precisa ser uma proposta. Fé não se impõe, fé se propõe, tá? Entender isso é essencial. Porque por vezes a gente quer colocar Jesus goela abaixo das pessoas e não é assim que funciona. Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, é aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, olha a proposta aqui. Quer me seguir? Quero. Então, é uma proposta. Aquele que quiser. Se não fosse uma proposta, se fosse uma imposição, não importa se você quer ou se você não quer. Você vai ter que seguir e pronto, está acabado. Não, não é dessa forma. Tá? Agora, você quer Jesus, quer trilhar os caminhos de Jesus, quer morar onde Jesus falou que tem para nós morarmos, você precisa seguir algumas regras, tá bom? Aí muda o cenário. Agora, tudo começa pela proposta. Eu tenho uma proposta para te fazer. Qual a proposta, Jesus? Eu tenho uma casa, uma mansão celestial para você morar por toda a eternidade, aonde não haverá choro, aonde não haverá tristeza, aonde não haverá ranger de dentes, aonde as lembranças das tristezas do passado não vão mais te assolar, beleza? Eu quero isso, tá? Outra proposta, eu tenho perdão para todos os seus pecados. Outra proposta, eu tenho um novo caminho para você. Outra proposta, posso curar, posso restaurar, posso restituir.
Caramba, são muitas propostas. E aí, você quer? Quero. Quando você diz que quer, aí você vai ter que seguir regras e regulamentos. Quais são os regulamentos? Negação da sua própria vontade, tá? Lembra das vontades citadas no tópico anterior? Vontades que surgem por meio dos desejos emocionais, sentimentais e materiais. Então, uma vez que eu quero seguir a fé me apresentada por Jesus, eu preciso negar as minhas próprias vontades. Ou seja, meu desejo emocional, meu desejo material, meu desejo psicológico ali, né? Sentimental. Deixa eu recapitular aqui. Isso aí, emocional, sentimental e material. Então, todos os meus desejos emocional, sentimental e material, eu jogo para trás. Já não é mais uma prioridade na minha vida. Aceitei a proposta, nego a mim mesmo, aceitei a proposta, pego a minha cruz, e cada cruz tem o seu nome, né? Eu sou o dono, então você tem a sua, eu tenho a minha, então eu não posso julgar você pelo tamanho da sua cruz e você não pode me julgar pelo tamanho da minha, que é muito comum, né? Nós olharmos para a luta do outro e dizermos assim, mas a sua cruz é tão pequena, para ele é grande, para você pode ser pequena. Entende? Então cada um tem a sua cruz e cada cruz tem o seu próprio peso esse de renúncia, tá? E outra ideia aqui que nós precisamos fortalecer, que é o significado da renúncia e do sacrifício. Sacrifício eu pego do outro, né, para entregar para Deus. Renúncia eu pego do meu para facilitar o outro. Sacrifício eu entrego para me ajudar. Sacrifício eu entrego pelos meus pecados, sacrifício eu entrego pelos meus desejos, renúncia eu entrego para que as bênçãos recaiam sobre a vida do outro. Então, negar a cruz é o preço da renúncia, cada renúncia tem um peso que cada um sabe o que precisa carregar, beleza? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus vai estar à frente e eu vou vir atrás, seguindo os passos dele. E detalhe do seguir aos passos é o seguinte, tem caminhos que se você for seguindo uma pessoa, isso é muito comum, né? A pessoa pega uma esquerda, pega uma direita, né? Procura um caminho mais fácil, porque está acompanhando uma pessoa. Uma coisa é eu acompanhar alguém, outra coisa é eu seguir alguém. O seguir Jesus é o seguinte, se ele tiver que andar por caminhos espinhosos, você vai ter que passar pelos caminhos espinhosos. Se a terra for quente demais, você vai ter que andar por aquele caminho. Isso é seguir a Jesus. Negar a si mesmo, abrir mão das suas vontades, tomar a sua cruz, cada um tem a sua, e a pior dela é a cruz da renúncia, e seguir a Jesus. Ou seja, por onde ele passar, seja um lugar bom ou ruim, eu também vou ter que passar, eu também vou ter que trilhar. Beleza? Então a teologia ela propõe todas essas finalidades, esses tópicos, e que nós precisamos nos atentar um pouquinho melhor para isso. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido, que vocês possam entender aquilo que eu tentei passar para vocês e que vocês acumulem o máximo de conhecimento possível desse vídeo e que vocês façam como um dos tópicos que eu citei aqui. Que vocês purifiquem essa informação e se aprofundem ainda mais nessa informação, beleza? Que Deus abençoe os estudos de vocês, a fé de vocês, o caminho de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus.